substituição. Você sabia que Cristo é o substituto de toda a humanidade? Sabia, irmão? Substituto. Sabe o que significa? Às vezes você olha assim, Deus perdoou o camarada lá. Que camarada terrível, se eu fosse eu não tinha perdoado. Não é? Mas Deus não o perdoou de qualquer jeito. Alguém pagou o pecado daquele camarada lá. E por causa que alguém pagou o pecado daquele camarada, Deus o justificou. Por isso que Deus é justo. Amém? A expiação é a obra que Cristo realizou em sua morte para obter nossa salvação. A expiação refere-se à morte de Cristo e o pagamento por nossos pecados realizados na cruz. O ensino bíblico da expiação enfatiza o elemento, o quê? Ele assevera que o Senhor Jesus Cristo sofreu vicariamente, substitutivamente, a penalidade da lei quebrada, como substituto de seu povo. Há duas características principais nesse conceito. A primeira é a ênfase sobre o fato de que Jesus fez algo como nosso substituto. E a segunda é o aspecto penal. Amém? Guarde dois termos que nós vamos falar no final. Chama-se obediência ativa e obediência passiva. Porque muitas vezes você vai perguntar assim, vai surgir essa pergunta no seu coração. Se Cristo veio para morrer, por que logo então, quando Ele chegou, já não morreu? Por que 33 anos e meio de uma vida perfeita? Existem muitos motivos para isso. Por que a obediência a algo? A obediência de Cristo? Por que a sujeição à lei de Deus? Por que Ele se submeteu a tudo isso? A tudo que Ele conquistou aqui nessa terra, tudo por onde Ele andou, por que aconteceu tudo isso? Porque se Ele veio para morrer, Ele não foi direto para a cruz e morreu? Você vai descobrir isso se você estudar esse assunto. Mas essa parte da obra de Cristo chama-se obediência ativa. Se refere a tudo que Cristo fez para conquistar algo para nós. Toda a justiça que Ele conquistou como homem para ser imputada sobre nós e para que pudéssemos viver e receber vida eterna. Sim. 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 Então, Jesus viveu uma vida de 33 anos e meio perfeita nessa terra, sem pecado. Por que aconteceu isso? Nós vamos descobrir estudando. Amém? Mas se Ele só viesse, e bem resumidamente, se Ele só viesse e fosse para a cruz, você seria como Adão. Não mais que isso. E você tem a vida eterna. Adão não tinha a vida eterna. Adão não tinha pecado, mas não tinha a vida eterna. Nós temos a vida eterna, porque o nosso Senhor Jesus conquistou isso por nós. Como homem, nós vamos precisar entender isso tudo. Amém? É bom mesmo que você fique curioso. Focalizemos nossa atenção no ensino bíblico sobre o qual este conceito se acha baseado. Vamos ver esse conceito em 8 aspectos e vamos falar deles. Vamos pegar só o negrito do seu material e falar os 8 conceitos para ficar guardado na sua mente, depois nós vamos devagarzinho neles. Então, na página 5 temos o primeiro, a analogia ou a relação dos sacrifícios do Antigo Testamento.
Depois, o 2, na página 6, o Novo Testamento nos ensina que o nosso Senhor nos salva por sua morte. Na página 9, o número 3, os termos do Novo Testamento: redenção, propiciação e reconciliação. Na página 10, os termos do Novo Testamento que enfatizam a substituição diretamente e a expressão por nós, pelos nossos pecados, e seus 3 significados diferentes. Na página 11, todas as afirmações que enfatizam nossa união com Cristo. Página 13, melhor. E também na página 13, lá embaixo, todas as declarações que dizem que sua morte nos liberta da lei. E o 7º, na página 15, as afirmações que enfatizam a atuação de Deus na morte do nosso Senhor. E o 8º, na página 16, a morte do Senhor Jesus foi uma total e absoluta necessidade. E nós vamos demonstrar isso hoje um pouco. E se nós não terminarmos hoje, nas próximas semanas. Então, a primeira, a analogia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre os ofícios de Cristo. E citamos 3 ofícios de Cristo: Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento nós temos esses 3 ofícios separados em pessoas diferentes. Um era profeta, outro era rei, outro era sacerdote. Ainda que houve um ou outro que teve 2 ofícios, mas como Davi, que era rei e profeta, né? Mas, e é um tipo de Cristo, mas em Cristo nós encontramos esses 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E nós falamos que Cristo é profeta, e o que um profeta faz? Ele traz a mensagem de Deus para o homem, ele fala sobre o futuro, ele instrui e ensina. Hoje a gente fala que profeta é só aquele que prevê o futuro, né? Mas a função profética no Antigo Testamento dizia muito mais que isso. E nós provamos que Cristo é profeta. Amém? E como profeta ele nos liberta da ignorância. Os irmãos lembram? Como profeta ele nos liberta do quê? Por quê? Porque ele traz a verdade. Ele é a própria verdade. E esse é o ofício do nosso Senhor como profeta. Nesse assunto que nós estamos tratando de um aspecto do nosso Senhor. Sabe qual é? Ele como nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele tinha 2 coisas que ele fazia. Quais eram? Oferecer sacrifício e interceder pelo povo. Essas eram as 2 funções do sumo sacerdote. Oferecer sacrifício. Sabe qual era o sacrifício que ele oferecia? Expiatório, substituto. Então, quando nós falamos do assunto da expiação, nós estamos tratando de Cristo como nosso sumo sacerdote. Por isso nós não tocamos ainda ele como nosso rei. E como sumo sacerdote, ele nos liberta da culpa. Você pode guardar isso dentro da sua mente. Já Cristo como profeta nos liberta da ignorância, como sumo sacerdote nos liberta da culpa, e como rei nos liberta do domínio do pecado. Como sumo sacerdote ele nos liberta da culpa do pecado, e como rei do domínio do pecado. Entrando no texto ali, porque nós vamos tratar desse aspecto da analogia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Aliás, ele não é só o sumo sacerdote. Nós sabemos pelo livro de Hebreus que ele é tanto o sumo sacerdote como o sacrifício. Amém, irmãos? Porque o sacrifício que ele ofereceu não foi de outro,
Ele ofereceu de si mesmo. E veja, vou chamar a atenção dos irmãos, como nós passamos por cima do texto de Romanos muito rapidamente. Foi muito rapidamente, de maneira só panorâmica. Porque nós lemos lá no capítulo 3, verso 24, assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto fala duas coisas: que Cristo é o que pagou o preço, e Cristo é o próprio preço pago. Não só Ele é o que pagou o preço, Ele é o próprio preço. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há dois aspectos nessa redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa libertação por pagamento de preço. Tem o agente da libertação e o preço. Cristo é ambos nesse texto. Amém? Essa redenção está nele, como o que pagou o preço e como o preço pago. Então, às vezes, a gente passa muito rápido pelos textos que nós lemos. Vamos entrando aqui. O Novo Testamento ensina claramente que a obra de nosso Senhor está em plena harmonia com o ensino do Velho Testamento sobre os sacrifícios. Nós vimos que o nosso Senhor é o nosso sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício. Guarde isso, irmão. Um sacerdote oferece sacrifício e intercede pelo povo. Guarde isso. Veja o que ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Este versículo se refere a todas as normas levíticas sobre os sacrifícios. Inclui toda a lei em toda a sua plenitude, não apenas o aspecto moral da lei, porém, de maneira muito especial, também inclui o aspecto ritual, que diz respeito às oferendas e aos sacrifícios. Não foi só ali que ele fez essa reivindicação. Depois da sua ressurreição, ele disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para a obediência ativa de Cristo. Porque você não precisa cumprir a lei hoje, você não sabe por quê? Porque Ele cumpriu no seu lugar. Ele não veio revogá-la, Ele veio cumpri-la nos seus mínimos detalhes. E por isso você não guarda hoje. Você tem a Cristo. E você lembra daí de Romanos 8,3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, na carne de Cristo, substituição. E diz para quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós andamos em Espírito, estamos em Cristo, estamos cumprindo a lei. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Isso é obediência ativa. Foi para isso que Ele viveu 33 anos e meio aqui sem pecado. Foi por isso que Ele não chegou nessa terra e foi para a cruz. Amém, irmãos? A seguir, Jesus disse... eu já li esse, né, irmãos? Sabemos que toda a epístola aos Hebreus foi escrita para esclarecer esse fato. O argumento do autor é que o Velho Testamento não foi outra coisa senão uma espécie de sombra, por toda parte apontando para a substância. Ele nos revela os tipos apontando para o protótipo. O autor nos diz: vocês não precisam voltar às sombras, vocês têm a substância. Nos capítulos 7 e 9 desta epístola descobrimos esse argumento elaborado em consideráveis detalhes.
Amém? Leia a Epístola aos Hebreus, irmãos. De todos os livros do Novo Testamento, é ele que apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. São 7 declarações diretas que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Porque o Cristo, nosso sumo sacerdote, fala diretamente que ele é isso, lá na Epístola aos Hebreus. Então vamos lá. Eu gostaria de só lembrar os irmãos que um sumo sacerdote tem 4... Ele precisa cumprir 4 requisitos, segundo Hebreus capítulo 5. Primeiro, ele é tomado dentre os homens, então ele precisa ser homem. Por isso Jesus veio em carne. Amém? Por isso ele se fez homem, tomou sobre si a natureza humana. Porque para ele ser sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus capítulo 5, ele precisa ser tomado dentre os homens, verso 1 de Hebreus. Segundo aspecto, ele precisa ser escolhido e designado por Deus. Diz o verso 4 do capítulo 5 assim: ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. A terceira característica de um sumo sacerdote é: ele age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus. Verso 1 do capítulo 5 também. E o último aspecto, ou pré-requisito que um sacerdote deve cumprir, ele deve oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Também está lá no capítulo 5 de Hebreus, verso 1. O que o Antigo Testamento ensina com respeito à função dos sacrifícios que eram oferecidos pelo sacerdote? Primeiro, o propósito das ofertas queimadas e das ofertas pelo pecado visava propiciar a Deus. Outra coisa, irmão e irmã, que você e eu passamos por cima quando lemos Romanos 3. Sabe o que significa propiciar, irmão? Influenciar para algo. Satisfazer a santa exigência. Então Deus fez Cristo fazer toda aquela obra para si mesmo. É isso aí que o autor de Hebreus, o autor de Romanos está falando assim. Então Deus precisa propiciar a Deus. Que história é essa? É isso mesmo, irmão. Nós vamos entender isso muito claramente. Porque todo mundo toma esse aspecto de Deus, sempre vê a salvação relacionada ao homem. Tudo é para o homem, foi favorável ao homem, foi para o homem. Um sumo sacerdote, irmãos, oferecia ofertas queimadas pelo pecado, visando propiciar Deus. Visando satisfação de Deus. Deus só pode ser favorável a nós quando algumas coisas são satisfeitas nele. Amém? Ele vai poder olhar para nós favoravelmente por causa de Cristo. Deus é favorável a você e a mim por causa de Cristo. Fora de Cristo ele não é favorável a você e a mim. Precisa de Cristo. Se você não crê em Cristo, vou dar um exemplo para os irmãos. Pessoas que dizem assim: a obra de Cristo foi para nos levar a Deus. Não foi só isso, irmãos. Senão nós deveríamos, então, acreditar na obra de Cristo e nós crer em Deus. Mas o texto que nós lemos é claro que nós somos obrigados, para sermos salvos, a crer em Cristo. Crer em Cristo para ser aceitos por Deus. Está relacionado ao que o Filho fez em relação ao Pai para propiciar o Pai. Os sacrifícios tinham essa função. Amém? Quando nós lemos Lucas, nós vamos encontrar esse pedido. Os irmãos conhecem bem esse texto, acredito eu, né, irmãos? 2 homens foram adorar no templo, capítulo 18, e era um fariseu e um publicano, e o fariseu louvava a Deus. A Bíblia diz assim, que ele orava para si mesmo, de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não passava de dentro do corpo dele.
Era de si para si. Ele dizia assim: graças te dou, ó Deus, porque não sou como este homem. E ele cita várias coisas que ele fazia. E daí esse texto aqui diz que o publicano, o outro homem que estava lá, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou homem pecador. Depois você pode ler esse texto em casa, irmãos. O objetivo dos sacrifícios era que Deus olhasse para o povo pecador de uma maneira benigna, de uma maneira favorável. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Preste atenção assim. A maioria das pessoas vê a salvação do ponto de vista do homem. Amém, irmãos? Eles não veem a salvação do ponto de vista de Deus. O sacrifício de Jesus foi para quem, irmãos? Para Deus. Para que Deus fosse favorável a você e a mim. Amém? O objetivo dos sacrifícios era que Deus olhasse para o povo pecador de uma maneira benigna, de uma maneira favorável, de uma maneira que mostrasse a prontidão em recebê-los. Esta ênfase deve ser dada porque muitos esquecem que, primariamente, o propósito da morte de Cristo era, falando reverentemente, para influenciar Deus, não para influenciar o homem. Eles eram destinados a propiciar Deus. Eis um ponto muito importante. O segundo ponto, a propiciação foi assegurada pela expiação da culpa. E nós precisamos saber o que significa expiação. Expiação significa extinguir a culpa, quitar a pena. Estão vendo o elemento da substituição aqui, irmãos? Você pensa que Deus perdoou você sem penalizar o seu pecado em alguém? Você não conhece a salvação. Deus perdoou você porque o seu pecado foi sacrificado na pessoa de Cristo. Foi penalizado em Cristo. Expiação significa extinguir a culpa, quitar a pena, fazer reparação por algo. Esses sacrifícios eram destinados a propiciar Deus, e o resultado disso era que Deus expiava os pecados do povo. 3. A expiação era efetuada pelo... De quem? De uma vítima. Uma vítima era escolhida, um animal substituía. Você sabia disso, irmão? Nós nem vamos entrar no mérito do que significa a imposição de mãos agora, senão eu vou assustar vocês. Amém? Aí você nunca mais vai querer que alguém imponha a mão na sua cabeça. Amém? Você vai assustar assim quando alguém está pondo a mão para expulsar demônio. Você vai assustar. Quando eu falar para você o que significa impor as mãos, você não vai deixar mais ninguém que você não conhece pôr a mão sobre a sua cabeça. Não vai deixar, vai correr quando nós falarmos o que significa isso. O animal substituía o pecador, e esse animal se transformava então naquele que levava o castigo do pecador. O animal substituía o ofensor e seu pecado era tratado através do animal. A culpa do ofensor era expiada a Deus e Deus era propiciado em relação a ele. E o efeito de tais ofertas, o próximo ponto, pelo pecado, era o perdão do ofensor e sua restauração à comunhão. Então, se os irmãos prestarem atenção, nós temos uma sequência aqui. Amém? Propiciavam Deus, primeiro. Assegurava a extinção da culpa, segundo. Terceiro, precisava de uma vítima inocente. E quarto, o efeito dessas ofertas fazia com que o perdão fosse oferecido ao ofensor e sua restauração à comunhão com Deus. Então, o pecado era tratado mediante o que, irmãos? Amém? Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Nunca mais você tome um caderno e fique
escrevendo pecados do passado, porque alguém disse que o teu avô fez isso, e que por isso tu está sofrendo o que tu está sofrendo hoje. Quem faz essas coisas não entende o que é que Cristo fez. Amém? Cristo tomou todos os nossos pecados e levou sobre ele, como substituto. Não é qualquer pecado, não é o que você fez até quando você se converteu, e depois que você se converteu, o sacrifício de Cristo já não vale mais, tu vai ter que arrumar outro jeito de que Deus perdoe os teus pecados. Os do passado, beleza, mas depois que você converteu, então agora é de outro jeito. Não é assim, irmão. É o mesmo sangue que está vivo na presença de Deus. É o mesmo sacrifício de uma vez por todas, um único sacrifício eficaz de uma vez por todas. As pessoas que pensam que você ainda fica escrevendo o passado num papel, e é por causa disso que eu estou sofrendo agora, viu? Eu estou sofrendo por culpa da minha avó, da minha mãe, a minha mãe fez isso, agora a maldição está sobre a minha vida, vamos quebrar a maldição, vamos não sei o que, a maldição está na 4ª geração, já o meu avô matou um cara lá não sei aonde. Isso aí é história, irmão, de quem não conhece o que Cristo fez. Infelizmente é história que não imagina o que nós estamos olhando aqui, diante do que nós estamos aqui. É uma coisa tremenda que nós estamos falando aqui, irmãos. E eu vou ler até o ponto ali, depois vou abrir um texto com os irmãos. O pecado era tratado mediante um substituto, e o resultado disso era que os pecados do povo eram cobertos e o povo era restaurado a uma posição em que podia ser abençoado. Era necessária a expiação, como nos revela o autor aos Hebreus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Frise esse texto, irmão, nunca mais esqueça disso. Por que o seu pecado é perdoado? Sem derramamento de sangue não há remissão. Se Cristo não tivesse morrido por você na cruz, você não seria perdoado. Amém? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, com todos aqueles sacrifícios, Deus estava nos ensinando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eles estavam apontando para a perfeita oferta pelo pecado que estava por vir. Eram tipos do Senhor Jesus Cristo em sua morte. Abra comigo em Colossenses. Capítulo 1 de Colossenses. Irmãos, a obra de Cristo na cruz do Calvário tem 2 aspectos. Um se relaciona aos homens, e o outro, sabe no que se relaciona, irmão? A todo o universo. Talvez nós fazemos a obra de Cristo desse tamanhinho assim. E nós fazemos porque nós não conseguimos entender. Como assim, irmão? A obra de Cristo tem efeito em todo o universo. Sabe o que significa isso, irmãos? Foi por causa da cruz de Cristo que nós vamos ter novos céus e nova terra. Por causa da cruz de Cristo é que todo o mal que existe na criação de Deus será expurgado, será retirado. Por causa da cruz de Cristo, e na cruz de Cristo foi que Deus reconciliou consigo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Não tem nada a ver com você, tá vendo? Salvação de tudo que existe foi na cruz de Cristo. Pensa que a cruz de Cristo é pouca coisa, irmãos? Por isso que Paulo dizia que o que ele pregava era Cristo e esse crucificado. Quando você abre em Colossenses 1:20, 1:18 diz assim:
Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Guarde o verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por meio do quê? Por meio do quê? Por meio do sangue da cruz de Cristo, ele fez o quê? Todas as coisas aonde? Agora vai dizer respeito a você e a mim. O próximo verso, e a vós outros. Agora é com você. O verso 20 não tem a ver com você. Agora tem a ver. É uma reconciliação cósmica. Imagina o tamanho disso, irmão. Nós estamos falando de uma coisa muito, muito além de nós. A garantia do novo céu e nova terra. A garantia de expurgar o mal de toda a criação, de tudo que existe, como diz o autor dos Hebreus, nesse universo, que vai ser recolhido como uma veste velha, para que haja um lugar onde habita a justiça. Foi isso que a cruz de Cristo fez, irmão. A garantia do que isso vai acontecer está decretada pela cruz de Cristo. Então expiação não é nada pouco. Amém? Agora quando entra em nós e diz: vós outros que outrora erais estranhos. O que mais você era? Inimigo no entendimento. Por quê? Por causa das suas obras malignas. Tomás de Aquino errou, irmãos. Tomás de Aquino dizia que o homem não foi totalmente afetado pelo pecado. A mente dele era uma mente que não tinha sido afetada pelo pecado. E dali surgiu todo o racionalismo que nós vemos hoje. Porque esse texto aqui está dizendo que a mente foi afetada. Nós éramos inimigos no entendimento. Então ele errou. Também Efésios 4 diz a mesma coisa. Não precisa abrir, porque eu quero que você fique nesse texto. Mas Efésios 4, 18 diz: obscurecidos de entendimento. O quê? Entenebrecidos de entendimento. Ou seja, nós fomos afetados na nossa mente pelo pecado. Não. Calvino dizia que o homem era depravado totalmente, em todos os aspectos: emoção, mente, vontade. E 22, agora é com você. Não reconciliou só o universo, você também. Não só as coisas no céu e na terra, mas você também. Está vendo, irmãos? Reconciliou no verso 20 e não tem você ali. Está vendo? Aí depois tem o reconciliou de novo. Aí tem nós, todos nós. Ele reconciliou pela cruz todas as coisas, tanto no céu como na terra, e também nós. Aqui, verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém, irmãos? Só queria mostrar isso para vocês, para chamar a sua atenção para a obra de Cristo. Ponto 2, página 6. O Novo Testamento nos ensina que o nosso Senhor nos salva por sua morte. Aqui sim. Eu penso, irmãos, que todos nós deveríamos saber esses versículos de cor. De cor. Se existe um grupo de versículos que todos nós deveríamos saber de cor, é esse. Porque está relacionado à resposta que nós temos a respeito do que aconteceu conosco, da nossa salvação. O Novo Testamento nos ensina que o nosso Senhor nos salva por sua morte. O ensino claro do Novo Testamento é que Cristo nos salva por meio de sua morte sobre a cruz. Vejamos algumas referências, e são muitas. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse: eis
o Cordeiro de Deus, que... Não leia esse texto apressadamente, irmãos. Eis o Cordeiro. Não é um cordeiro. Não é um cordeiro entre tantos cordeiros. É o Cordeiro. Amém? Aqueles eram só sombras desse Cordeiro. O único Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro. E o que esse Cordeiro faz? Tira o pecado. Isso aqui é algo demais, irmãos. Os santos do Antigo Testamento não tinham esse privilégio que nós temos. O Cordeiro tira pecados. Jeremias diz que essa aliança teria uma característica muito clara e diferente da outra. No final, ele, depois que diz que na sua mente imprimiria as suas leis, sobre o seu coração as escreveria, diz assim, e acrescenta, diz o autor de Hebreus, e com seus pecados usarei de misericórdia, e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Essa é a diferença. Por quê? Porque tira pecado. Sempre lembro de uma moça que viveu a vida inteira, e quando eu encontrei ela já era... E um dia na sua vida ela tinha traído seu marido. E infelizmente sua vida acabou. Porque ela não conhecia o que Cristo fez na cruz. Que aquele pecado dela, Cristo expiou. E por isso ela vivia uma vida cristã de uma maneira miserável. E não tinha paz interior. E não adiantava falar para ela, irmã, mas Hebreus 8:10 diz que dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Aquilo entrou tanto no coração dela que ela não conseguia mais receber a verdade. E vivia uma vida terrível, se acusando o tempo todo. Precisamos entender isso, irmãos. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa aniquilar, mandar embora. Sabe o conceito que você tem daquele cara que está lá num presídio e que você diz que não tem mais recuperação? Você tem esse conceito porque você não conhece direito o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que transforma o pecador. E não há pecado que Deus não possa perdoar. Só um ponto importante que existe diferenciar entre consequência do pecado e efetivamente... Sim, mas hoje a gente não vai falar sobre isso, né? Vai ter uma aula só sobre isso. Parece que perdoou, não vai rolar nada. Não, mas ele tem paz com Deus por meio do sangue de Cristo. Mas cuidado, irmãos. Às vezes a gente é ou de um extremo ou outro. Quando você chegar diante de alguém que já foi um assassino, alguma coisa, e é um irmão, e ele te mostrar que é um irmão mesmo, você vai se assombrar com o que Deus faz. Porque Deus faz. Amém, irmãos? Porque o sangue de Cristo... Eu conheci um homem muito violento. Diversas vezes durante a noite, a esposa quase foi morta. Porque ela acordava com ele... Como é que fala? Asfixiando ela. Era um homem que dizia assim: você tem uma dívida? Dá para mim, eu pago. E os familiares dele diziam assim dele: Deus o livre se o fulano brigar. Última vez que ele brigou, o muro ficou de sangue daqui até tal lugar.
E foi ensinado pelo pai assim: se possível, sempre engane o outro, sempre ganhe vantagem. O pai dele desde criança ensinou ele assim. O evangelho transformou a vida dele. Cristo limpou todos os seus pecados. Cristo lavou os seus pecados. Ele era o tipo do cara que andava com o carro até alguém apreender, porque nunca pagou um IPVA, nunca pagou um IPTU de um terreno, nunca. E depois que Deus transformou a vida dele, nunca mais ele levou um centavo para ninguém. Ele parecia que a mansidão do Senhor caiu sobre a vida dele. Ele era um marido para a esposa dele. O cuidado que ela tinha, aquele homem violento não existia mais. O evangelho é o poder de Deus. Todos os pecados dele foram perdoados e Cristo levou sobre si os seus pecados na cruz do Calvário. O Cordeiro que tira o pecado do mundo expurgou todos os pecados dele, aniquilou os pecados dele. Amém? Isso é verdade, irmãos. O problema é que nós não acreditamos mais no evangelho, porque nós nos deparamos com falsos crentes. Por isso nós desacreditamos do evangelho. Mas o evangelho é o mesmo evangelho. O evangelho que transforma a vida da pessoa. E por quê? Por causa do que João viu. João viu o Cordeiro de Deus. E diz aqui João Batista revela Jesus como o Cordeiro que prefigurava todos aqueles que foram oferecidos no Antigo Testamento. Nas palavras de Paulo aos Coríntios, eu aprendi isso na prática quando convivi com um irmão que era ladrão, assaltante de banco. Ficou muitos anos preso. E convivi um tempo com ele, e ele me ensinou que o evangelho é o poder de Deus. Porque eu olhava para aquelas reportagens e dizia: tomara que a polícia entre lá e mate mais um tanto. E aquele irmão me mostrou que ele estava lá dentro. E ele era um irmão, já lá dentro. E se a polícia entrasse lá dentro, matava o irmão. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Amém, irmãos? E também nas palavras de Paulo aos Coríntios, lançai fora o velho fermento. Vocês veem as consequências da expiação, irmãos? Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nosso Cordeiro, que tira o nosso pecado. E a epístola aos Romanos que nós lemos, a quem Deus propôs no seu sangue como sacrifício expiatório, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Também Romanos 5, 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos... irmão, tem tanta gente tentando fazer um monte de coisa boa para ser aceito por Cristo, irmão. Porque se eu não fizer, como é que Cristo vai lidar comigo? E cai num ativismo doentio, pensando que é por causa do que ele está fazendo que Cristo o aceita, que Deus o aceita. Não é assim, irmãos? Quando nós saímos dessa matéria, os irmãos vão ver assim: verdade, irmão, não tem nada que eu possa fazer para Deus me aceitar. Não há nada que eu faça a não ser que em Jesus Cristo. Não tem mais nada que eu possa fazer. Porque quando nós éramos fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu pelos justos, irmãos. Ele morreu para aqueles que reconhecem que não são nada sem Ele. E 5,10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E Gálatas, o qual se entregou a si mesmo, o que o Senhor Jesus fez?
Por que meio Ele nos salva, irmãos? Por sua morte. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus. E em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que aconteceu com você e comigo, irmão? Fomos o quê? O sangue significa vida sacrificada. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor Jesus obteve eterna redenção para nós por meio do sacrifício da sua vida a nosso favor. Hebreus 9,14 nos diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Não é interessante, irmãos? Em toda a antiga dispensação, os homens não tinham sua consciência purificada, irmãos. Fala que aqueles sacrifícios os purificavam segundo a purificação da carne. Mas todo ano eles faziam recordação de pecados. Mas o Senhor Jesus veio para agora nós termos a nossa consciência pura diante de Deus, sem pecados. Amém? Para podermos servir em liberdade com Deus. Imagina, irmão, você vai puxar um ar bem fundo assim. A paz de Deus. Não tem nada que me separe de Deus. Não é? A Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Será que tem alguém que tem coragem, irmãos? É Deus que os justifica. E diz 8,34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Essa é a expiação, irmãos. Por que você não pode ser condenado? Porque você não tem culpa? Porque Ele tirou a sua culpa? Porque Ele morreu em seu lugar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí você entende. Diz um pregador do passado que chegou para outro pregador famoso, que falava muito sobre o Evangelho, e disse: irmão, você entende que Cristo morreu pelos seus pecados? Cristo morreu pelos seus pecados é uma coisa, irmão, muito grande. Amém? Por isso que Paulo diz assim: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o cerne do Evangelho, a pessoa e a obra de Cristo. Talvez por desconhecermos isso que nós estamos atrás de tantas coisas. Também o 10º capítulo da Epístola aos Hebreus nos revela: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de quê? Do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Próximo verso: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o que ele fez? Assentou-se à destra de Deus. Muitas vezes na Epístola aos Hebreus você vai ver isso. Sabe o que significa isso? Está consumado. Como é que é? Eu fiz e concluí toda a obra que me deste para fazer, Jesus disse. Está concluída a redenção.
está sentado à destra de Deus. Próximo verso: porque por uma só oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Aqui você tem uma coisa interessante: o efeito da obra de Cristo em toda a história humana. Com uma só oferta, há 2000 anos, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não é interessante, irmãos? O efeito da obra de Cristo no tempo. E nós precisamos entender bem o que a Bíblia descreve sobre tempo. Porque eternidade é a ausência de tempo. Não é tempo contínuo. Mas quando nós olhamos para a figura da Bíblia, então nós precisamos falar de eternidade passada e eternidade futura. Mas nós temos que entender que tempo é parte da criação, irmãos. Um dia não haverá mais tempo. Amém, irmãos? Mas agora, naquela oferta que marcou todo o tempo, e já estava planejada desde quando não havia tempo. Outro dia nós falamos sobre isso, porque o sangue do Cordeiro é conhecido desde a fundação do mundo. Notemos as expressões uma vez, um único, única. Continuando, sabemos, vamos repetir bastante esse verso, né? Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Só podemos entender esses termos se estamos familiarizados com o Antigo Testamento. Próximo verso: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Olha a substituição, irmãos. Salvação pela morte. O justo pelos... Está vendo a substituição? O justo pelo quê? Para quê? Para levar-nos a Deus. Assim, próximo verso: como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Continuando: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Salvos pela morte de Cristo. E a parte de Jesus Cristo, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que maravilhosa seleção de afirmações neotestamentárias. Todas estas passagens são pivôs e nós deveríamos saber de cor, irmãos, que prontamente lançam diante de nossos olhos a ideia da oferta substitutiva e penal, o levar a culpa, e a culpa sendo punida no substituto. Devemos notar a repetição da palavra sangue. É pelo precioso sangue de Cristo, o sacrifício da vida, a vida derramada, que nossa redenção é assegurada. Nós vamos até aqui.